Dito isso, vamos saber dos preços da soja, Davi da Luz? Iluminado, vamos primeiramente chamar o apoiamento, né? O apoio que nós temos da Tatu Marquesan, 70 anos a serviço da agricultura brasileira no ar. Tudo bem, obrigado a Tatu, mais um programa com apoio. Então, assim, a soja na Bolsa Brasileira, na B3, base Porto de Paranaguá, por saca de 60 quilos em dólares para julho, caindo 1,38%, recuando, portanto, a 34 dólares e 32 centes. O agosto a 33 dólares e 26 por saca, setembro a 32,20 e o novembro 31,59 são os preços da soja nesta quarta-feira, 9 de junho de 2021. E lá nos Estados Unidos, em Chicago, na CME, vixe, tá bem vermelhinha a soja hoje, hein? Perdendo 24,25 centes. Tudo que subiu ontem, devolvendo hoje, o julho, 15,55 por bushel, mas está um bom preço em dólar. O bushel para agosto, final de agosto, 15,16, para o final de novembro, 14,33 e para janeiro, 14,35. Põe aí as cotações alongadas, Davi, porque ainda também o maio, que é a minha referência, maio do ano que vem, quando você vai vender a sua soja, né? Maio do ano que vem está bem, hein? Ainda está valendo 14,02. O março, 14,09. Perde 22 centes, mas está acima de 14. Mas não vai suportar, a gente está vendo aqui os gráficos, esses dois vencimentos vão entregar a esses 14, serão, aí o suporte, né? Não é resistência, o suporte vai abrir um buraco aí, segundo as previsões dos entendidos. Entendidos mesmo que a gente confia mesmo, né? É no Vlamir Brandalize que ele conhece o dia a dia. Dito isso, antes de chamar o Vlamir, vamos ver o destaque do Notícias Agrícolas exatamente em cima dessas condições climáticas na planície americana, no Corn Belt, parece que vem chuva aí. Então, antes do Notícias Agrícolas está dando essa manchete para a gente posicionar. O Vlamir está ali fazendo suas contas. Você botou ele no ar já, Davi? Ah, sim. Então vamos lá, ó. Manchete do Notícias Agrícolas. Soja recua em Chicago nesta quarta-feira com realização de lucros e possibilidade de chuvas. O mapa lá dos institutos americanos mostra a previsão entre 9 e 14 de junho, portanto daqui a uma semana, e chance de precipitações mais ao norte, lá de Chicago, lá nas Dakotas. Isso eu já estou aprendendo. Muito que bem. Dito isso, Minuto da Soja no ar. Doutor Vlamir, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Boa tarde, João, boa tarde a todos. Tá saindo no fundo aí o canto do meu galo, Bolsonaro? Cantou o galo? Canta, o meu galo canta e canta alto. Ele é brancão, grandão, assim, sabe? Fala muito, deixa que fala e deixa que cante. E vamos em frente. O que você tem a dizer do mercado, Vlamir? Olha, João, hoje nós temos duas situações importantes. Hoje é véspera do relatório do USDA, amanhã tem o relatório de oferta e demanda. Ele está influenciando um pouco os mercados. Tem uma divergência climática ainda nos Estados Unidos. Os indicativos de chuvas apontam em alguns locais, aí, que nem você citou, aí, em Dakota, Wisconsin, pode ter chuvas aí na virada da semana, mas as novas indicações agora pela manhã apontam que Iowa continua com pouca umidade. Tem previsões em Iowa que pode ficar 7 dias sem chuva, João. Isso não é nada favorável, principalmente para o milho. Por isso que o milho, nesse momento, está em alta lá. Mas o que importa para a soja é que o pessoal está um pouco na expectativa do USDA, aí do relatório, né? Amanhã vem o relatório, as expectativas são de neutralidade do relatório, ou seja, espera-se que a safra americana, que o USDA vai divulgar amanhã novamente, venha ao redor de 120 milhões de toneladas, ou seja, a mesma coisa que o mês passado foi 119,9. Então, talvez 120, 120,2, 120,3, isso não é significativo aí para a safra americana, porque agora ainda não tem como o USDA mudar as projeções, porque ainda está no primeiro mês, aí é junho. Junho é um mês de relatório bastante conservador, né, do caso do USDA, porque o USDA não se posiciona só com o início de safra ainda com seca, ele não se posiciona. Eu coloco um alerta, porque se nesses próximos 7 dias não chover em estados importantes como o Iowa, esse mercado que no momento ainda é de baixa, ele reverte
e vai se firmar, João. Então, nós temos que ficar atento aí nesses próximos dias. Mas vamos à sequência. Com relação a outro fator importante aí, os estoques americanos. O mercado também não espera novidades, espera 3,3 milhões de toneladas da safra atual, 3,8 da safra nova, nada de novo, no caso americano. Então, para os Estados Unidos não há uma expectativa de alterações. Por quê, João? Porque a China não comprou nada nos Estados Unidos nas últimas 4 semanas. E aí não tem como mudar a projeção de exportação, de movimento, de estoque, e automaticamente sem compra chinesa não vai mudando nada por lá. Aqui no Brasil, o USDA também vai divulgar a sua estimativa para o Brasil. Aí talvez eu acredito que o USDA mude um pouquinho para cima. O mês passado eles falaram em 136 milhões de toneladas, eu acredito que vem um pouco a mais, 136.200, 136.400, mais ou menos por aí. Só que isso não vai ser fator aí de pressionar o mercado, porque eu acredito que eles vão reduzir a safra da Argentina, ou seja, aumenta um pouco a safra brasileira. A Argentina teve problema de clima, grandes problemas, e eu acredito que eles vêm aí com as 46 milhões e meio de toneladas para a safra da Argentina. Então, um anulando o outro. E no quadro global, mundial, não deve ter mudanças, porque essa pequena mudança que tem na América do Sul, Brasil e Argentina, ele está sendo anulado um pelo outro. E nos Estados Unidos, sem novidades. E no quadro mundial, sem a China estar comprando nada de novo nos Estados Unidos, não tem novidades também. Então, por isso que o mercado acredita um relatório meio xoxo da soja, e aí o mercado está aproveitando e liquidando soja aí, e se protegendo e para esperar o relatório do USDA, mesmo com indicativos que as chuvas estão bem abaixo do normal essa semana, o tempo está passando e não está chovendo, porque eles estão olhando que talvez venha mudança no relatório do milho e não da soja. Bom, assim, ó, vamos e venhamos, você tem razão, né? Se chover, tarará, se não chover, tá. Agora, sim, eu tenho daqui a pouco, e você respeita muito também ele, que é um grande operador de mercado, que conhece bem, que é o Maurício Bellinello, que vai estar conosco. O Maurício, diferente de você, com todo respeito, ele diz assim, não adianta vir com essas informações de movimento de China, porque isso daí são notícias velhas. Quando chega para a gente é de terceira mão. Você acha que a Cargill, né, vai... Não, eles já sabem. Então, para nós interessa ali olhar os gráficos. E olhando os gráficos, Vlamir, você percebe que está naquele movimento que eles chamam de backwardation, ou seja, tudo para baixo e tal, e esses caras estão já apertando o botão. Aí eu falo assim, mas o que impede também do cara que está apertando o botão para baixo pode apertar o botão para cima se essa informação do Vlamir estiver correta? Se não vier a chuva, aperta o botão para cima. Aí vem a informação de que a China não está comprando nos Estados Unidos, porque também não tem soja lá, tem que comprar aqui no Brasil. Já o Maurício vai falar de novo, vai mostrar para a gente que a China está com as suas compras de soja lá em cima, já cruzando com o movimento de venda. Não está precisando de soja. Se comprar soja é para revender. Então, assim, a gente tem que botar tudo isso na balança. Não tem não, doutor Vlamir, com seus 40 anos de experiência e conhecimento? Olha, João, falando em contratos, talvez a China trabalha com contratos de papéis, possa estar vendendo papéis. Mas com relação a físico, que é o nosso caso que a gente analisa, a China até o momento comprou perto de 100 milhões de toneladas de soja esse ano total aí para entrega de longo prazo. 45 milhões lá nos Estados Unidos, 55 milhões aqui no Brasil. E está puxando. A soja americana já levou quase tudo e agora está levando a brasileira. Eu acredito que eles vão comprar um pouco mais. Mais umas 5 milhões de toneladas ainda devem comprar. E aqui no Brasil, provavelmente também, João. A grande questão é que a China ela tem um balizador. Acima de 14 dólares e meio aí o bushel, para ele já começa a estrangular a margem de esmagamento. É por isso que muita gente aposta, mesmo no gráfico, que o mercado deve cair. A grande questão é que se tiver problema de clima americano, não tem como segurar. Nós vínhamos aí falando que o mercado vinha para baixo nas últimas semanas e veio, e ele patinou, chegou no 16 e voltou, e hoje está embaixo novamente, mas ele é muito dependente do clima, que o primeiro fator que pesa na formação de cotações é fundamento de produção, que é fundamento do clima, e não adianta a gente olhar só do lado gráfico. Se não tiver produto, o principal comprador tem muito dinheiro, ele vai pagar mais. Isso não tem como
Então, esse é o ponto. E aí, nos próximos dias, o clima é fundamental. Eu acredito que vai chover, vai mudar esse clima e o mercado vai acomodar. Mas até os indicativos de clima dos Estados Unidos, nesse ano aí, a maioria errou, né, João? Eles erraram muito. Então, assim, vamos ver o que vem pela frente. Já tem produtor ali do estado de Iowa, vai ter que replantar, vai ter em Minnesota replantio, já está começando a acontecer isso aí. Isso não é nada favorável para a safra, né, João? Bom, mas é um momento a balança de início de safra e temporada lá. Você mostrou os dois lados, está mostrando os dois lados. Então, assim, você está mais, claro, cacifando a entrada de chuvas, aí o preço diminui. Mas assim, o Carlos Augusto Viana está lembrando que o Maurício Bellinello mostrou aqui para a gente no Tempo e Dinheiro, que a China já está fazendo estoques estratégicos já faz um certo tempo. Isso atrapalha a subida, muito que bem, né? Mas também você não está tirando o pé da possibilidade de faltar chuva. Diga aí. Não, com relação ao estoque da China, toda essa disparada de cotações da soja e do milho e do trigo começou no início do ano passado, lá quando foi em fevereiro do ano passado, que foi a virada de ano lunar chinês e coincidentemente quando estourou a pandemia mundial aí do coronavírus. E naquele momento a China vinha numa política dos últimos 6, 7 anos de redução dos grandes estoques que eles carregavam. Porque eles carregavam estoques gigantescos, a maior parte dos estoques de grãos do mundo estava na mão dos chineses. E eles vieram reduzindo fortemente esses estoques até o começo do ano passado. E quando chegou na pandemia, o mundo se fechou. E aí eles viram-se que estavam com os estoques menores em 10 anos na soja. E o estoque de milho era o menor em 20 anos. O trigo também estava baixo. Eles foram obrigados a vender grandes volumes de estoque de arroz para usar em ração, porque estava faltando. O milho disparou no mercado chinês, foi a $350 a tonelada ao produtor, por falta de matéria-prima. Nesse ano, eles vieram recuperando estoques, mas ainda eles não estão com estoques grandes, não. Fisicamente, eles têm contratos de papéis, mas em estoques, a realidade não é essa. O mercado tem estoque baixo ainda na China e eles vão precisar comprar mais. Hoje eles estão trabalhando com estoque aí na faixa de pouco mais de 20 milhões de toneladas de soja. Para os padrões chineses é pouco. Eles devem aumentar ainda mais isso aí, porque eles temem a falta de alimentos, João. Eles temem que algum país tenha problema, que tenha dificuldade de colher e falte comida. Eles saíram de nada de importação de milho aí há 3 anos atrás, 2 anos, e hoje eles são os maiores importadores porque eles chegaram aos estoques mínimos possíveis e eles precisam de estoque de alimento em casa para não sofrer problema com a população. Bom, o que importa... A questão do estoque chinês, que eles estão grandes, não é verdade. Tá bom. Porque senão eles não estariam comprando. Tá, ok, beleza. E eles não vendem, os chineses não vendem grãos, eles só compram. Tá. Aqui é uma tribuna livre. O que importa para os brasileiros é que, com as suas informações, também com o Maurício que antecipou a queda do dólar, olhando as taxas de juros, vai chover dólares no Brasil, não deu outra, está baixinho, e você também alertou, dizendo, temos aí esse perigo cambial. E aí o pessoal saiu vendendo, vendeu bem ontem, vendeu bem hoje, está vendendo bem? Como é que estamos? Olha, hoje o mercado está mais parado, ele começou bem a semana, negociou muito na segunda, negociou ontem. Hoje, com essa queda de Chicago, aí o mercado está cerca de R$2 abaixo de ontem, 2,50. Então não está tendo muita pressão. Hoje, até agora pela manhã, o pessoal que a gente conversa aí, ninguém é faltando em negócio. O produtor deu uma acomodada, hoje ele está mais retraído. Tá. E faz bem, né? Ou não? Não, ele está fazendo bem, né, ninguém João? sabe. Porque hoje é um dia de véspera de relatório, dia de liquidação, busca de lucros em Chicago. Se amanhã tiver qualquer novidade positiva no relatório e as condições de clima não mudarem para as previsões de 7 dias para frente, amanhã o mercado recupera e ele volta a crescer. Então, o que se perde hoje pode ganhar amanhã. Nós estamos naquele momento em que o mercado trabalha, que nem eu sempre tenho falado, no movimento de serrote, né? Aquele dentro de serrote, um momento para cima, para baixo, para cima, para baixo. Tá. E está se mantendo aí, acima de 14 os médios, acima de 15 aí os curtos. Sim. E tem pouco fôlego, ele não mostra fôlego para furar 16, mas ainda está
Está bem suportado, ainda acima de 15 aí o julho e o agosto. Tá, traduzindo, né, no câmbio de hoje, quanto está a saca hoje no Porto e a safra nova? Fala aí. Olha, hoje é chances de 172, 173 a soja de junho e julho. Safra nova, 165. Hoje eles estão falando em menos que ontem. Ontem era até 167. Hoje o comprador está um pouquinho mais cauteloso. Tá vendo? Mas ok. Aqui depois vem a tréplica, né? Não, tem a réplica. A réplica depois vem com o Maurício Bellinella e eu faço uma tréplica, porque eu fico olhando vocês dois, passando informação no bom sentido, aí a gente sintetiza. Você ouviu aí, meu galo? Na análise gráfica, João, eu concordo com ele, que eu acompanho, claro. Eu faço análise gráfica também. Na análise gráfica, o mercado é baixista. Mas como a gente o nosso produtor não acompanha essa situação de movimento técnico de mercado, ele só consegue ver os fundamentos de mercado físico efetivos. No mercado físico, no momento, nós estamos em cima do mercado de clima, né? E o clima, mais 7 dias sem chuvas, certamente o mercado vira e vai crescer um pouco mais. Se chover, perdemos aí uns 50 a 70 centavos. Essa é a ideia. Tá. Tanto que o Felipe Rigolo falou assim, Vlamito, análise top. Muito bem. Vlamito, aqui esse programa tem BG, o som natural, né? O meu som é o do galo, o Bolsonaro. O seu é a locomotiva levando a soja embora, tá passando aí. O meu é o trem que puxa a soja do Brasil para o porto.